Charles Darwin foi um dos pesquisadores mais influentes da história da ciência, uma vez que levantou importantes pontos sobre como as espécies mudaram ao longo dos tempos. Em 1859, ele publicou A Origem das Espécies, livro que mudaria a trajetória da ciência da natureza desde então, causando polêmica no começo, mas depois sendo aceito como um clássico importante para explicar a diversidade de vida na Terra. Quando morreu em 1882, o naturalista foi enterrado na abadia de Westminster, na Inglaterra. Mesmo tendo sido enterrado em um espaço religioso, próximo ao também cientista Isaac Newton, o relacionamento de Darwin com o cristianismo nem sempre foi dos melhores. Devido às suas ideias sobre a seleção natural e evolução das espécies, Darwin e sua teoria são motivos de debate entre cristãos até hoje, que se questionam sobre a aceitação ou não do evolucionismo, com muitos lados diferentes à discussão. A teoria elaborada por Charles Darwin é um dos fundamentos da biologia até os dias de hoje. Mas afinal, quem foi Charles Darwin? Onde ele nasceu? Como viveu? Quais suas teorias e descobertas? Como ele morreu? Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Charles Robert Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809 em Shrewsbury, na Inglaterra. De família tradicional, seu avô paterno, Erasmus Darwin, deixou extensa obra sobre história natural e evolução, o que acabou por influenciar Charles. Seu pai, Robert Darwin, foi um importante médico. Com seu irmão Erasmus, Charles montou um laboratório de química, onde aprendeu um pouco sobre a metodologia científica, além de manusear instrumentos laboratoriais. Desde pequeno teve interesse em colecionar objetos como selos, conchas, pedras, entre outros. A sua educação até os 8 anos de idade ficou a cargo de suas irmãs. Em seguida, iniciou na escola regular. Aos 16 anos, seu pai enviou-o à escola de medicina. Charles foi enviado por seu pai à Universidade de Edimburgo, mas ele não gostava do curso de medicina. Entretanto, o tempo nessa universidade foi importante para Charles ter contato com as áreas que realmente o interessavam. Lá, ele aprendeu taxidermia, um pouco de geologia e conheceu mais sobre as obras do seu avô e suas ideias sobre a evolução, aumentando assim o gosto por história natural. Ele abandonou o curso de medicina tempos depois e retornou para casa. Seu pai resolveu então enviá-lo a Cambridge para estudar artes e se formar clérigo da igreja anglicana. Charles passou a aprofundar também seus estudos em história natural. Nesse período, conheceu o naturalista John Stevens Henslow e passou a frequentar os cursos ministrados por ele. Após concluir seus estudos, Henslow indicou ao capitão Robert Fitzroy para que o acompanhasse em uma viagem ao redor do mundo, na qual Charles pagaria suas despesas e faria companhia ao capitão. Essa viagem realizou-se a bordo do barco HMS Beagle, em dezembro de 1831 na Inglaterra. Durante a viagem, Charles fez observações e coletou diversos materiais como fósseis, animais e plantas, principalmente na América do Sul, onde ficou a maior parte do tempo de toda a viagem em terra. Passou por países como Brasil e Argentina. Charles aproveitou para aumentar seus conhecimentos também em geologia, aproveitando para ler o livro Princípios de Geologia. Em Galápagos, um arquipélago vulcânico próximo ao Equador, Charles Darwin encontrou uma grande diversidade de animais e fez uma grande coleta de material, o que foi útil para o desenvolvimento de sua teoria da evolução das espécies pela seleção natural anos mais tarde. A viagem a bordo do HMS Beagle chegou ao fim em outubro de 1836.
Charles Darwin casou com a sua prima Emma Wedgwood no ano de 1839, com o qual teve 10 filhos. Por ser casado com sua prima, Darwin tinha uma preocupação recorrente com a saúde de seus filhos. Ele temia que os filhos pudessem apresentar algum problema genético em razão da endogamia, que é o casamento entre os parentes. Alguns estudos mostram, inclusive, que a morte de alguns dos filhos de Darwin antes dos 10 anos de idade e a infertilidade de outros podem estar relacionados à endogamia. Durante muito tempo, Darwin ficou receoso de publicar os resultados de seu trabalho. Ele acreditava que suas conclusões necessitavam de mais suporte em razão da grande repercussão que poderia ter. No entanto, em 1958, Darwin recebeu uma carta juntamente a um manuscrito do naturalista inglês Alfred Russel Wallace. Darwin percebeu que Wallace havia chegado às mesmas conclusões que ele. Diante dessa situação, amigos de Darwin, como Charles Lyell, propuseram que Darwin e Wallace apresentassem seus resultados em conjunto. Assim, em julho de 1958, Charles Lyell e Joseph Dalton Hooker apresentaram na Sociedade Linneana de Londres o manuscrito de Wallace e um apontamento de Darwin, assim como fragmentos de uma carta que Darwin havia enviado ao botânico estadunidense Asa Gray, contendo a parte fundamental de sua teoria da seleção natural. Após a apresentação, esse material também foi publicado em uma revista da Sociedade Linneana. Em seguida, Charles Darwin decidiu concluir seu trabalho e publicou no ano seguinte seu livro Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, ou a Preservação de Raças Favorecidas na Luta pela Vida, que depois acabou abreviado para A Origem das Espécies. Charles Darwin deixou, além de A Origem das Espécies, inúmeras outras obras como A Descendência do Homem, A Viagem do Beagle, O Poder do Movimento das Plantas, entre outras. A teoria da evolução das espécies de Darwin não é aceita por grande parte das vertentes religiosas cristãs mais conservadoras. Os religiosos dessas linhas de pensamentos aceitam apenas o criacionismo como uma única explicação para a criação de todos os seres vivos do mundo, conforme descrito no livro de Gênesis do Antigo Testamento. Charles Darwin nunca disse que os seres humanos evoluíram dos macacos atuais. De acordo com o naturalista britânico, os seres humanos e os macacos têm uma série de ancestrais que são compartilhados entre eles. Esses ancestrais viveram no continente africano há cerca de 6 milhões de anos. Eles eram primatas, assim como o ser humano também é um primata. Darwin afirmava que espécies inteiras podem ser extintas pela natureza, uma vez que são naturalmente mais fracas e mais frágeis que outras que vivem no mesmo ambiente. Na teoria da evolução das espécies, o próprio ambiente seria o responsável por fazer a seleção dos organismos considerados mais adequados para viver em um determinado local. Ao longo de gerações, essa seleção conseguiria manter ou até mesmo melhorar os níveis de sobrevivência dos habitantes de determinado local. Em 1882, após sofrer um ataque cardíaco, passou seus últimos dias ao lado de sua esposa. Após sua morte, foi solicitado à família que Charles fosse sepultado na abadia de Westminster, ao lado de outros famosos cientistas britânicos, como forma de prestar homenagem àquele que revolucionou a biologia.